Olá, bom dia a todos. Eu sou Luan Mendonça Santos, sou estudante de Química da UFVJM, faço parte do grupo PET Química. Hoje nós vamos dar início ao minicurso, que é o curso básico de calculadora científica, um item muito útil para estar utilizando no decorrer do processo de graduação em Química. A calculadora que nós utilizamos durante o processo, em sua maioria, é a calculadora Casio MS82. Só que existem vários modelos dessas calculadoras e basicamente todas elas possuem as configurações bem parecidas ou até mesmo semelhantes ou muitas vezes algo em comum. Então, através disso, nós tiramos os parâmetros mais essenciais para estar utilizando essa calculadora e está dando a vocês a oportunidade de conhecer os itens essenciais para estar utilizando este item e facilitando o processo de cálculos matemáticos, como por exemplo em fundamento de matemática, cálculo diferencial integral 1, cálculo 2 e também, para todas as disciplinas relacionadas às químicas específicas, como a química analítica, que existe uma utilização enorme desses tipos de cálculos, que é facilitada através do uso da calculadora científica, né? Bom, algumas informações básicas sobre a calculadora é que no item superior apresenta a fórmula do cálculo, ou seja, todo o processo de cálculo que é utilizado. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo desta calculadora, né? Essa calculadora aqui é a VN500MS, que possui a configuração também similar e bem parecida com a calculadora Casio, né? No entanto, essa aqui é uma versão um pouco mais antiga, porém o seu sistema operacional é basicamente igual, né? Então, na tela superior da calculadora, apresentado aqui para vocês, né? Ela apresenta todos os cálculos que vamos utilizar. No exemplo aqui no nosso slide, nós temos 34, né, elevado ao expoente 5 mais 6 raiz quadrada de 7. A gente aplica a função igual, é apresentado referente igual ao valor apresentado no slide, e acima, no processo acima, é apresentado todos os cálculos utilizados nesse processo, né? A linha inferior mostra o resultado, como demonstrado aqui, e os modos de uso utilizados na calculadora, os modos de uso essenciais, são o normal, o estatístico de uma variável e estatística de duas variáveis. Porém, no nosso curso é utilizado basicamente os modos normais, né? Para executar esse tipo de cálculo, como os cálculos aritméticos, é necessário utilizar somente algumas operações, como clicando na tecla MOD. Nesta calculadora apresenta aqui, nesta parte, se observarmos, temos a letra MOD CRL, né? Então é só clicar uma vez na tecla MOD, que apresenta as funções comp, SD e reg de regresso, né? Processo de regressão. Ou seja, se nós clicarmos na função 1, estará relacionado aos cálculos aritméticos básicos. Já se nós clicarmos na tecla MOD e selecionar o item 2, ou seja, será relacionado aos desvios padrões. Podemos observar na parte superior da calculadora esse pequeno expoente com a letra SD, demonstrando que o processo dessa calculadora está relacionado aos desvios padrões. Então, é essencial, ao ligar a calculadora científica, ver o que está apresentando acima. Se a sua calculadora está no formato de cálculos normais, cálculos aritméticos, desvios padrões ou cálculos de regressão. O mesmo vale também para o cálculo de regressão. Nós utilizamos a função realizando a operação da tecla MOD, posteriormente clicando em 3 e estará mostrando os processos de regressões. E, através disso, apresenta se a regressão será linear, logarítmica ou uma regressão exponencial. Assim, dependendo do cálculo,
como na maioria das vezes nós utilizamos processo de regressões linear, posteriormente aos cálculos de regressão, só basta nós clicar em um que a nossa calculadora está configurada para os processos de regressões linear. Algumas informações básicas relacionadas ao software dessas calculadoras é que ela apresenta 79 é a capacidade de passos em uma calculadora científica. Esta aqui, provavelmente, ela possui uma capacidade um pouco menor, porque esse é um simulador de uma calculadora mais antiga, porém a calculadora Casio, onde apresenta esse formato, como apresentado aqui nos slides, ela possui uma capacidade de 79 passos a serem executados, apresentando um resultado real, sendo que nenhum deles é corrompido durante o processo. Ou seja, a calculadora possui uma capacidade máxima de armazenamento de dados, ou seja, uma capacidade máxima de armazenamento de operações. Né? Para apagar o número que foi digitado no visor de uma única vez, pressione a tecla AS. AS, essa tecla aqui. Ou seja, se nós formos realizar um cálculo básico, como 8 vezes 5 menos 2 raiz quadrada de 8 vezes 65, esse cálculo hipoteticamente, se eu quero apagar os dados todos, é só eu clicar na tecla AS. Pode ver que na parte superior todas as operações foram apagadas. Né? Já, para mim ter um resultado total de um cálculo anterior e eu não consigo visualizar, eu posso clicar na tecla ANS. Na calculadora, nós conseguimos fazer isso de forma muito fácil e isso é extremamente útil. Imagina, hipoteticamente, que eu pego um número qualquer, ou seja, 89 dividido por 11 mais 6 vezes 55 raiz quadrada de 84. Eu clico no resultado igual, apresenta o meu resultado real relacionado a esta operação. Imagine hipoteticamente que sem querer eu cliquei na tecla DEL ou AC. Meu cálculo basicamente sumiu todo, minhas operações também sumiram. E se eu não anotei o resultado, eu preciso digitar toda a operação. Só que como eu digitei dela uma vez, ou seja, esse processo de operação foi meu passo anterior a este cálculo, eu só necessito clicar na tecla ANS e posteriormente acionar a tecla igual, que dará o meu resultado anterior, como é demonstrado aqui na calculadora. Né? Então, se eu tiver uma operação também, a gente pode utilizar os nossos cursores, que é nessas partes, geralmente nesses botões, como na calculadora MS-82, né, da Casio. Tem outros modelos também, né, vale sempre ressaltar isso, mas os processos são bem similares, são basicamente iguais. Então, se eu clicar no cursor para a esquerda, eu vou mover o cursor para a esquerda, para a direita, eu vou mover o cursor para a direita, e assim eu posso estar apagando algum número. Vamos realizar um exemplo aqui. Eu tenho 2 mais 9 dividido por 58 vezes 1000. Né? Imagina que aqui não seja 58, eu queria 57, mas eu deveria automaticamente apagar todas essas etapas? Não, eu posso estar movendo o cursor. Como exemplo aqui, nós vamos movendo até chegar aos 58. Quando clicou no 8, eu direciono o 9 e basicamente o meu cálculo ainda não mudou. Então, só mudei um operador. Né? Algumas calculadoras, ao mudar um operador, eu tenho que digitar o outro restante. Então, é bem essencial estar visualizando e ver qual tipo de operação que você está realizando e se no seu visor apresenta a operação correta. Posteriormente a isso, eu clico em igual e dará o meu resultado concreto.
Outras informações básicas é que, como qualquer sistema operacional, um sistema de inteligência artificial, ele é utilizado como uma fonte de energia baterias, né? Então é essencial você sempre estar desligando a sua calculadora, né? Então, para um processo de desligar a calculadora, a gente seleciona a tecla Shift, que ao acionar a tecla Shift, todos os outros modos que apresentarem legenda igual à tecla Shift será acionados. Ou seja, eu cliquei na tecla Shift aqui. Ok. Então, todos os modelos que tiverem a cor similar à laranja serão acionados se eu clicar neles, se a tecla Shift estiver acionada. Podemos observar que o off, ou seja, de desligar, é laranja aqui no AC. Lembra que AC antes apagava os nossos dados. Agora, com a função Shift ativada, AC irá desligar a nossa calculadora. Posteriormente, ao clicar em AC com a tecla Shift acionada, a nossa calculadora está desligada. Para nós acionar a calculadora novamente, somente nós clicar na tecla ON. Né? Para introduzir um número na calculadora, não se deve usar ponto para separar classes como milhar, milhão ou bilhar. Deve-se utilizar o ponto somente para separar a parte inteira da parte decimal, né? Ou seja, o ponto, neste caso dessas calculadoras, serão relacionados à vírgula nossos cálculos normais, né? Ou seja, se eu tenho 15,7, eu não vou acionar essa vírgula, porque essa vírgula será acionada somente para processos estatísticos. E sim, colocamos o ponto, ou seja, 15,5, 59, né? Será utilizado o ponto ao invés da vírgula, uma vez que esses sistemas operacionais são desenvolvidos fora do nosso país. Então, para a divisão de números decimais no exterior, né, principalmente Estados Unidos, Canadá, eles utilizam o ponto ao invés da vírgula, né? Mas nosso resultado aqui nesse processo irá mostrar que está separando de forma decimal esses números. Outras informações básicas é que a calculadora tem a capacidade de armazenamento, né, de 128 bytes, que é a capacidade máxima para a realização daqueles processos de operações citados anterior. Para exibir as fórmulas anteriores, né, você pode utilizar o cursor para cima, que irá demonstrar o seu cálculo anterior, né? O cursor para o lado esquerdo e para o lado direito irá possuir a capacidade de edição dos resultados. A memória de releitura pode ser apagada a qualquer uma das funções, né? Nós podemos clicar a tecla ON para apagar normal, iniciando os modos de definição ou desligando a calculadora. Um dado importante para nós estarmos utilizando a calculadora, caso eu perceba que tenha alguma mudança na parte do visor, como no nosso exemplo aqui, essa calculadora está configurada para os processos de regressões, para mim apagar esta função, ou seja, iniciar ela do modo normal de operação, a gente clica na tecla Shift, posteriormente clicamos na tecla Mod e acionamos a função 3, que está relacionado a ALL. Ao clicar nesse processo, irá demonstrar que esse processo será relacionado a resetar a calculadora, ou seja, vai apagar todos os dados dela. Posteriormente, acionamos igual e a memória dela será apagada. Ao fazer isto, a nossa calculadora ela não executará a função ANS novamente. Então, ao pegar uma calculadora emprestado, ao estar utilizando esta
calculadora onde você sabe que tem alguma mudança, esse processo de Shift, Mod e clicar na função 3 é extremamente fundamental, pois o modo que ela estava anterior será apagado, né? Para mudar a unidade angular, né, dessas calculadoras, onde, ou seja, nós estaremos trabalhando com graus, radianos ou grados, é muito simples. Somente nós clicar uma vez na tecla Mod e posteriormente clicar duas vezes, né, nessa função, ela apresentará essas funções, deg, rad e grad, né? Ao nós relacionarmos a função de deg, será relacionada a graus. A função rad será relacionada a radianos e grad será relacionada a grados. Vamos tentar executar esse primeiro exemplo, onde, seno de 60, pressionamos a tecla igual e iremos ver o resultado, né? Primeiramente, vamos colocar a função de graus, né? Então, vamos clicar na função 1. Então, essa calculadora estará na função graus. E vamos clicar na função seno de 60 e ver qual que será o resultado. Seno será a função sin, né? Sin. Posteriormente, colocamos 60, porque o 60 será o ângulo, né? Já que ela está em graus. Posteriormente, clicamos em OK, né? Ela dará um número extremamente extenso, né? Só que ao simplificar, dando em algarismos significativos, ela apresentará o resultado de 0,86. Né? Agora vamos tentar mudar a função para radianos. Vamos clicar na tecla AC, né? Mod. Vamos clicar nessa calculadora. Eu devo clicar 3 vezes porque ela é um pouco mais antiga, mas na calculadora CAS convencional geralmente são 2 vezes. Mas basicamente essa função estará na tecla Mod, então somente basta clicar até apresentar este exemplo no visor. Então vamos mudar ela para radianos. Vamos clicar na função 2, ela estará no modo radianos. E agora nós podemos executar o processo como no exemplo 2. Cosseno de 2π. Observe que o π ele está na parte acima do expoente. Vocês lembram que eu disse a vocês que, ao clicar na tecla Shift, todos aqueles que estiverem a legenda similar à tecla Shift, ao clicar nestes, serão acionados. Então, o π ele está na função laranja, acima do ESP. Então, para mim estar acionando o π, eu devo clicar em Shift, expoente, apresentou a função π no meu visor. Posteriormente, se eu acionar igual. Observe que o resultado deu um número inteiro, que é igual a 1. Novamente, nós temos o exemplo de apagar esse processo da calculadora. Como já dito, devemos clicar em Shift, Mod e acionar a tecla 3. Posteriormente, acionamos igual. Os dados relacionados a radianos nessa calculadora será apagado. Os cálculos básicos na calculadora científica irá estabelecer a regra da matemática básica, ou seja, adição, subtração, divisão e multiplicação. Para estas operações, né, elas devem observar as sequências usadas normais na matemática, ou seja, primeiramente, iremos executar os processos operacionais que estão em parênteses, posteriormente, os que estão em expoentes, depois multiplicações e divisões, e depois somas e subtrações, certo? Então, a matemática básica, todo o processo que nós realizamos na matemática, nós conseguimos realizar na calculadora. Porém, ela deve, obrigatoriamente, as operações devem obedecer às regras da matemática básica, certo?
dando prioridade àqueles que estão em prioridades. E se a operação estiver sendo executada em parênteses, ela deve ser realizada também em parênteses. Um exemplo, nós temos o exemplo 1, né? Numa determinada data, a cotação do dólar era de 1,62. Quanto deveria ser pago em $300? Essa conta é a conta da matemática simples, né? Essa conta é uma conta da matemática simples, então, basicamente, uma regra de 3. Se $1 é equivalente a 1,62, então $300 será equivalente a quantos? Então, na regra, vocês podem realizar a regra de 3 convencional. Vou fazer aqui na calculadora para vocês verem. Nós temos $300 vezes 1,62 reais. Daremos igual, apresentamos nosso valor em reais. Aqui eu fiz o processo mais direto, vocês podem estar realizando a regra de 3 convencional no caderno de vocês e estar realizando também as operações na calculadora. Nós temos um exemplo, né, onde estamos utilizando neste processo os parênteses, uma soma, né, e aqui é extremamente útil. Irei realizar o exemplo 2 aqui para vocês observarem. Aqui nós temos 8 menos. Nós temos um parêntese dentro desse processo, né? Então, vale sempre prestar atenção nos parênteses, certo? Então, se nós temos um parêntese, nós devemos sim colocar ele, e não colocar o menos junto na calculadora, porque ele irá somar esses fatores. Então, se tem um parêntese aqui, nós devemos acionar, posteriormente, utilizar o processo normal e ir colocando na calculadora todos os dados, sem esquecer nenhum deles em especial. Estou digitando aqui, posteriormente damos igual e apresentará o resultado. O exemplo 3 também o mesmo processo. Se tem multiplicação, nós iremos colocar multiplicação e todo o formato das fórmulas também deve ser executados na calculadora. Nós temos também a tecla ESP, que ela é utilizada para notação científica, ou seja, aos números relacionados na base 10, né? Elevado a algum número. E não para inserir potências, né? Ou seja, nós temos um exemplo, como no exemplo 1, de 0,0021. Para nós transformarmos isso em notação científica, nós pegamos 2,21, que é a regra normal da notação científica, onde o número não deve ser menor que 1 e nem maior ou igual a 10, né? Então, nós colocamos 2,1, elevamos a potência de 10, clicando na tecla ESP, que ela é referente ao exponencial, a potência de 10 não, perdão, ao exponencial 10, né? No exemplo 1, nós temos o número 0,021. Para nós colocarmos esse número na base 10, nós devemos estabelecer no exemplo 1, nós temos o número 0,0021. Para nós colocarmos esse número na base 10, na notação científica, nós devemos estabelecer a regra da notação científica, onde o número não pode ser menor que 1 e nem maior ou igual a 10. Então, a tecla ESP ela é a base 10 da notação científica. Então, obedecendo essas regras, nós colocamos 2,1, onde na calculadora o ponto ela é igual a vírgula nestes casos, né? Nos nossos casos de cálculos convencionais. Nós clicamos na tecla ESP, né? E como é um número
decimal, né, um número menor que 1, nós colocamos o número negativo em cima. A mesma regra da base 10 em notação científica. Clicamos em igual, ele dará o nosso dado em notação científica, 2.1 vezes 10 a menos 3. O resultado será dado em notação científica, geralmente a partir da terceira escala, ou para mais ou para menos, certo? Então, nós temos um exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo 3, né? Que ele é um pouco mais complexo, mas com a utilização da calculadora fica bem simples. Nós temos 6,2 expoente a menos 5, ou seja, nós temos um número muito pequeno, né, se fosse escrever ele. Neste caso, o exemplo dado aqui na calculadora está certo? Não. Por que não está? Porque eu não anotei os parênteses. Então, é obrigatória a utilização de parênteses para estar dando um resultado concreto. Então, vamos novamente digitar este valor. Primeiro, vamos digitar parêntese 6,2 expoente menos 5 vezes 5,4 parêntese menos 1,2 expoente menos 9 dividido por 7,4 parêntese menos 2,3. O resultado dará um resultado de menos 2,29. Arredondando esse valor para números significativos, nós temos o valor de menos 2,30. O mesmo vale, por exemplo, 4, né? Na calculadora, novamente, vale ressaltar que, apesar de ter um 10 a menos 5 aqui, nós utilizamos, na maioria das vezes, a tecla expoente. No entanto, isso não impede da utilização do número 10 elevado a menos 5. É muito simples também. Para utilizar isso, para nós pegarmos esse valor, basta nós utilizar essa função aqui. Geralmente é falado um chapeuzinho em cima, né, para demonstrar a elevação de qual número que é. Ou seja, nós temos 6,2 vezes 10, né, elevado a menos 5. Ao clicar igual, o resultado aqui também será demonstrado. Mas só que é muito mais útil e muito mais rápido e evita menos erro a utilização da tecla ESP, né? Ou seja, nós clicamos 6,2, ESP menos 5, irá dar o mesmo valor de forma muito mais rápida e evitando erros comuns apresentados. Para a potenciação, nós utilizamos essa mesma regra como mostrado anterior, né? Quando não é a potência 10, nós não utilizamos a tecla ESP, certo? Agora, quando for para os cálculos de potenciação, nós utilizamos a função, como dito anterior, de elevação. Geralmente, algumas vezes, é falado o chapeuzinho da calculadora, né? Quando a base não é 10, nós não utilizamos a função ESP, em sim, esta função aqui. Mas quando a base é 10, nós podemos utilizar a função ESP, porque ele está, sim, direcionado e focado para a realização de cálculos na base 10, certo? Como no exemplo A aqui, nós temos 2 elevado a 10. Nesse caso, nós temos 2, nós clicamos na função chapeuzinho e o 10 e anotamos o valor. Vamos ver se essa função ESP estará mostrando o resultado real caso não fosse elevado a 10.
né? Ou seja, imagine hipoteticamente que, ao invés de acionar a elevação a 10 através do chapeuzinho aqui da calculadora, eu vou colocar a função ESP. Vamos ver este exemplo. 2 ESP. Clicando em igual, ela dará erro. Ou seja, quando o número é elevado, nós utilizamos essa função chapeuzinho aqui. Um exemplo é 2 elevado a 3. Nós temos igual a 8. Ou seja, está multiplicando o número 2 3 vezes consecutivamente para estar gerando o resultado final. Nós temos vamos fazer o exemplo 3 aqui, que ele é um pouco mais complexo, mais extenso. Vamos obedecer às regras da matemática, primeiro colocando parêntese, posteriormente fazendo os números elevados aos seus respectivos expoentes, né? 2 expoente a 5 vezes 10 expoente a 5 vezes 20 expoente menos 3. Fechamos o parêntese e clicamos em igual. Ou seja, se utilizarmos os parênteses, as funções corretas e as operações obedecendo à matemática básica, a calculadora é um item extremamente essencial e fundamental para a realização dos cálculos. E se obedecer à matemática básica, ou seja, obedecendo o que está em parênteses primeiro, colocando esses parênteses na calculadora, não confundindo um expoente com a tecla chapeuzinho e nem confundir a tecla chapéu, ou seja, elevado a algum número com a base 10, né? Não confundir a base 10 com a elevação de algum número, é muito difícil estar tendo erro no seu resultado final. Mas devemos ficar muito atento a isso. A operação de radização, ela é uma operação que é realizada com as funções da raiz quadrada ou da raiz que está sendo utilizada no processo. Para a raiz quadrada, nós temos o botão específico, ou seja, vamos fazer raiz de 4 aqui, que obrigatoriamente deve dar 2. Deu um valor 2. No entanto, se nós formos fazer raiz cúbica de algum valor, nós devemos utilizar a função, a tecla Shift e posteriormente a segunda função da tecla chapeuzinho, que estará demonstrando que x será um determinado número, que geralmente vem antes. Ficou um pouco complexo? Vamos simplificar isso. Imagina que vamos pegar um valor conhecido, 27. A raiz cúbica de 27 é 3. Mas como nós conseguimos fazer isso na calculadora e ver que isso está certo? Vamos imaginar que nós pegamos 3, que seria relacionado à raiz cúbica, colocamos uma raiz, porque o 3 está antes da raiz, e vamos colocar 27 para ver se o número vai dar igual a 3. Ao clicar no valor de igual, vimos que o resultado final é igual a 15,58. Mas esse é o valor da raiz cúbica de 27? Não. Então vamos ver qual que é a forma correta de estar fazendo isso. Primeiramente, nós clicamos na função 3. Ou seja, a minha raiz será uma raiz cúbica. Se for uma raiz quarta, uma raiz quaternária, nós clicamos na função 4 e assim sucessivamente. Só que para mim estar acionando a raiz cúbica, eu tenho que clicar na tecla Shift. Quando a tecla Shift está ativada, todas as outras funções, ao clicar, serão estabelecidas. Aqui nós temos que a legenda Shift aqui é um pouco laranja. A função x e a raiz quadrada, assim como apresentada aqui no slide, é respectiva, ou seja, referente quando a função Shift está ativada. Ou seja, ela é a segunda função da tecla chapeuzinho aqui, né? Então, clicamos nesse operador,
Shift e clicamos posteriormente 27, que estará dentro da raiz. Vamos ver qual o resultado que vai dar. 3, né? Ou seja, ao acionar uma raiz diferente de raiz quadrada, nós devemos clicar na função Shift e estar acionando a segunda função da tecla chapéu, que é a raiz. Aí, o cálculo fica muito mais simples, porque, independente do valor, eu consigo estar realizando o processo de radiçação, certo? Vamos pegar o exemplo, um número quebrado, um exemplo D. Ou seja, eu quero fazer 1,7 raiz deste número que está aqui dentro e ver quanto que vai dar. Como que eu faço isso? Nós vamos pegar 1,7, vamos acionar a raiz deste número, né? E vamos ver qual o resultado que vai dar do número que está dentro desta raiz. 3,24. Ah, este número está certo? Não. Por quê? Devemos ficar atento em qual valor que está dentro da raiz e sua digitação está certa. Como eu consigo ver se o meu processo de operação está certo? Bom, ao ver aqui, nós temos que é 1,7 raiz de 1003. É possível perceber que o número 3 aqui não foi ativado. Eu consigo corrigir isso sem mexer nas minhas operações todas? Sim, consigo. Como que eu faço isso? É só eu acionar o meu cursor para cima e mexer para os lados até o número que eu quero a modificação. Então, eu vi que o número 1 foi digitado. Posteriormente a isso, eu escrevo os outros respectivos números. Então, eu vou acionar a tecla duas vezes aqui no 0, posteriormente o 3,24. E, ao ver que a minha operação está toda correta, mudando o cursor aqui, eu posso acionar a tecla igual. É possível ver que produziu um valor correto, assim como apresentado aqui no slide. Este exemplo é um exemplo que mostra que a diferença entre colocar ou não o parênteses. Esse eu vou deixar para vocês realizarem aí em casa e verem qual é a semelhança e qual que é a diferença em estar utilizando o parênteses ou não no processo de radiçação ou em qualquer operação na calculadora. A tecla de logaritmo na calculadora, né? Ou seja, quando a utilização de um cálculo do logaritmo decimal de um número, ele pode ser obtido com o auxílio da tecla log, que está aqui apresentado nessa função, certo? O cálculo de logaritmo é um cálculo muito simples, né? Apesar de ser um pouco complexo ao estar fazendo no papel e caneta, mas com a calculadora é muito simples. Ou seja, basicamente, nós só clicamos na tecla log e produzimos os nossos valores. Claro que sempre respeitando a regra básica da matemática. Nós vamos clicar na tecla log, vamos pegar este exemplo aqui. Log, nós vamos pegar 5,4 menos 2,5. Opa, digitamos errado. 2,5 dividido por 10 menos 3. Ao clicar na tecla igual, apresentou o valor de menos 2,51. Esse valor não é correto. Por quê? Porque, para mim estar falando de logaritmo, o processo desse cálculo demonstrado na calculadora, ele mostra que a calculadora entende o seguinte processo operacional. Primeiramente, será realizado o cálculo de logaritmo de 5,4.
Ao gerar este resultado, posteriormente será realizado 2,5 dividido por 10 menos 3. E isso não é o valor que nós queremos. Nós queremos o valor do logaritmo da soma de todo esse processo, o somatório de todos esses processos. Então, para me ter o somatório de todos esses processos, eu devo respeitar a matemática. Ou seja, eu tenho que colocar o parêntese no processo inicial até o final e dentro desse parêntese, qual que eu vou estar dando prioridade para o processo. Então, ou seja, nesse processo aqui, que é o correto, é o que está acima, vamos fazer novamente. Eu quero o logaritmo de todo o somatório. Então, coloco parênteses. Qual o somatório que eu quero estar realizando? Vou colocar os meus dados obtidos, que é 5,4 menos 2,5 dividido por esse processo de somatória, ele é prioridade no meu processo operacional. Então, eu vou colocar ele dentro de um parêntese também, para esse processo estar sendo realizado primeiro. Por 3, fecho parêntese. Se eu fechar esse parêntese e dar igual, o resultado será diferente. Por quê? O processo inicial de somatória, o parêntese dele foi acionado. No entanto, ele não foi fechado. Ou seja, novamente, irá produzir um erro. Agora, quando eu fecho todos os parênteses, ou seja, todos os meus dados estão inclusos dentro desse sistema. Então, o resultado final dará um valor concreto e um valor real de cálculo, certo? Esses outros exemplos aqui vocês vão estar fazendo em casa e na aula de dúvida será tirado, sanado todas as dúvidas para vocês. A função ln, ela é uma função também que existe na calculadora, onde o processo dele é o logaritmo natural, ou seja, é o quase igual ou similar ao processo de utilização de logaritmo. Então, para nós estar realizando o processo de logaritmo, devemos acionar a tecla ln, assim como acionamos a tecla logaritmo, e está respeitando a matemática, 3,8, fazendo esse exemplo aqui de baixo, né? Menos, aciono o parêntese de novo, 1,2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a menos 3, parêntese novamente, vamos clicar em igual, será gerado um valor real. Ou seja, devemos sempre respeitar os parênteses e sempre quando colocar ln, se for somente um número, tudo bem, não gasta colocar parênteses. Mas eu aconselho sempre estar colocando, porque não vai interferir no valor. Vamos pegar o exemplo ln de 5, né? ln de 5, vou colocar o 5 em parênteses. Vou clicar em igual, o valor será dado um valor real e um valor concreto. Se eu colocar ln de 5 sem o parênteses, também será dado, cliquei no número errado, ln de 5 e clicar em igual, também será dado um valor real e concreto. No entanto, é sempre bom estar colocando parênteses para estar dando ênfase em qual tipo de operação que você está se referindo. Se não colocasse um parêntese no processo inicial e final nestes dois aqui, né, a inteligência da calculadora irá entender que para o processo de somatório, eu quero que seja feito somente o ln de 3,8 e os processos de cálculos a seguir sejam um processo de cálculo normal. Só que isso não é o que está demonstrando nessa operação. Eu quero o ln de 3,8 menos 1,2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a menos 3 e realizando essas somas aqui primeiro, posteriormente, estando subtraindo com estes valores e com o resultado final de todos esses processos, realizar a operação de ln, certo? O processo de antilog,
né, o antilogaritmo decimal, ele é acionado quando nós clicamos na segunda função de log. Qual que é a legenda que mostra 10 elevado a um xzinho? Qual parte da calculadora? É aqui. E ele também é similar, né? Ou seja, é da legenda da tecla Shift. Ou seja, para me acionar esse tipo de legenda, eu tenho que acionar a tecla Shift. E posteriormente está acionando o logaritmo, o antilogaritmo. E posteriormente está fazendo o processo de antilogaritmo convencional. Vamos pegar o exemplo 3 aqui. Eu quero o antilog de 2 dividido por 3. Então, vamos clicar na tecla Shift, vou clicar na tecla Shift, né? Antilog, coloco o parêntese, porque senão ele vai entender que eu quero o antilog de 2 e depois dividir por 3. Então, vou colocar em parênteses 2 dividido por 3, fecho parênteses, clico em igual, será dado o resultado real. Um exemplo aqui, nós temos que calcule a concentração do ácido em pH 5. Ou seja, eu tenho o pH que é de 5, né? pH igual a 5, e fazer o antilog deste processo. Então, esse cálculo aqui nós vamos deixar para você estar realizando, né? Porque já é dado o valor de pH, é só substituir aqui. Eu tenho menos log, vou realizar o processo de inversão da equação como realizado na matemática básica e posteriormente gerar o resultado. O resultado também já é até dado para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, será sanada na aula online, certo? Alguns cálculos que geralmente nem é tão utilizado na química, né? O exponencial, somente na fisicoquímica, mas também é muito pouco a utilização. Para estar realizando o processo de antilogaritmo natural, ele é a segunda função da tecla ln, né? Que ele é representado por EX, como nesse caso aqui, ela é a segunda função. Novamente, ele é acionado com a tecla Shift, é acionada também, né? E aí nós realizamos processos assim como os outros logaritmos, certo? Vamos pegar o exemplo 3 também, onde nós temos, vamos clicar na tecla Shift, colocar um antilogaritmo natural, vamos fazer o antilogaritmo de menos 1 dividido por 5 e fechando o parêntese. O valor 0,81, que é o valor real. Se nós não colocarmos o parênteses, ele está demonstrando a calculadora que você quer o antilogaritmo de menos 1 e posteriormente está dividido por 5, que dará um resultado errado. Então, sempre é fundamental estar colocando parênteses nesse processo. A porcentagem, a função por cento, ela é realizada com auxílio da tecla percentual, né? Que é a segunda função da tecla igual. Estou mostrando aqui bem pequenininho aqui, não sei se dá para vocês verem, certo? O exemplo 1 aqui, nós temos que o total de uma carteira de ações é de 5 milhões de reais. Deste total, 24% são ações de um determinado sócio. Qual o valor representado dessas ações? Então, iremos trabalhar com o mesmo cálculo de porcentagem na matemática convencional. Como nós temos a função de porcentagem aqui, nós conseguimos trabalhar com esse cálculo, certo? Mas é legal estar realizando esse tipo de cálculo? Depende. Se você tiver certeza do que você está fazendo, você pode estar fazendo da forma direta, certo? Agora, se você quer um valor em porcentagem, como no caso do exemplo 2, seria talvez mais interessante estar utilizando a regra de 3, ou então montar a regra de 3 no papel, posteriormente estar passando para a calculadora para estar tendo o valor mais real. Mas caso vocês se sintam seguros de estar realizando esse processo, é muito interessante estar realizando também. No caso
desse cálculo aqui, nós temos 5 milhões, certo? Vírgula 000. Nós vamos clicar na tecla vezes 24. Vamos clicar na tecla Shift, porque ele é a segunda função percentual, né? Opa, 000. 24, esqueci do 4 aqui. Shift, segunda função, apresentou o valor referido. É possível perceber que ele já deu um valor onde o ponto se separa da vírgula, né? E a vírgula, ele é relacionado a pontos nesse caso. Então, esse que é o valor real referido a 24% da operação. Nesse tipo de cálculo, é extremamente interessante estar colocando a regra de 3 no papel e posteriormente estar batendo o resultado final, certo? Bom, estes são o mini curso que a gente queria dar para vocês, um curso básico, né? Posteriormente, provavelmente, iremos dar um curso mais avançado, onde nós trabalhamos com a parte estatística da calculadora. Lembre-se sempre de estar sempre resetando a calculadora, né? Vamos novamente fazer um exemplo aqui. Eu quero tirar todas as funções delas e todo o armazenamento de memória dela. Shift Mod 3 igual. Vamos apagar ela e posteriormente, para economizar no bolso, nós vamos desligá-la, clicando na tecla Shift AC e ela desligou, certo? Agradeço muito a participação de vocês, sejam bem-vindos ao curso de Química da UFVJM, sigam nós na rede social, Facebook, Instagram, PET Química UFVJM, e meu muito obrigado e até a aula síncrona online e até a próxima. Muito obrigado e até mais.